Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bíblia e Companhia, aqui com a tia Mara Melnick e com você aí em casa. Sejam bem-vindos, amiguinhas e amiguinhos. Quero dizer que eu amo ter vocês aqui comigo, aprendendo juntos sobre a Palavra de Deus. E para aprender a Palavra de Deus, a gente sempre busca o quê? As histórias, exatamente! Então já tá na hora da gente ouvir mais uma história. É hora da história! A história de hoje é dia de Pentecostes. Jesus, depois que ele havia ressuscitado, apareceu para muitas pessoas e ficou durante 40 dias aqui com seus discípulos. E ele, antes de ir, ele deu um monte de instrução para eles, foi conversando com eles sobre como as coisas iriam acontecer. Um dia, ele estava lá reunido com os seus discípulos e ele disse bem assim: fiquem em Jerusalém até que do céu venha o revestimento, um revestimento sobre a vida de vocês. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo de Deus. Mas por que Jesus estava falando do Espírito Santo de Deus? Porque logo após ele subiu aos céus e voltou para perto do Pai. Mas ele já havia falado antes da sua morte com seus discípulos a respeito de um consolador, né? O livro de João fala que Jesus, ele falou para os discípulos que não era para eles ficarem tristes, que Deus iria enviar o consolador. É disso que ele estava falando, do Espírito Santo de Deus que ia vir sobre eles. E sabe, amiguinho, sabe, amiguinha, aconteceu do jeito que Jesus havia dito. Passados uns dias, eles estavam reunidos num lugar para o Pentecostes, que era o quê? Uma festa, um dia muito importante para o povo judeu. Por quê? Porque eles lembravam de coisas importantes que Deus tinha feito na vida deles no Pentecostes. E eles estavam ali reunidos. E quando eles estavam naquele lugar ali, aconteceu algo sobrenatural. Começou um som de vento. Faz vento junto comigo. Isso mesmo, um som de vento, e veio sobre eles aquele revestimento, o Espírito Santo de Deus, como Jesus havia dito. Depois desse som de vento que veio sobre aquele lugar, apareceu sobre a cabeça deles chamas, como se fossem chamas de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, porque aquele era o sinal que eles estavam recebendo, que o Espírito Santo de Deus estava vindo sobre eles. O som de vento muito forte e as chamas que apareceu sobre a cabeça de cada um deles. E a partir daquele momento, eles foram revestidos com o Espírito Santo de Deus. E naquele mesmo dia, já aconteceu algo muito, muito impressionante. Sabe o que é? Eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam. Então é como se eu que falo português, era como se eu começasse a adorar a Deus em inglês, mesmo sem ter aprendido essa língua. Eles começaram a falar em outras línguas devido ao quê? Ao poder do Espírito Santo que estava sobre eles. As pessoas que estavam na cidade para comemorar o Pentecostes também, eles ouviam eles falarem aquelas línguas, eles diziam: mas como é que eu estou entendendo o que eles estão falando? Por que eles estão falando a minha língua? Porque era o poder do Espírito Santo de Deus. Então eles falaram, estavam adorando a Deus em várias línguas, e foi algo muito, muito poderoso. Foi a primeira vez que o Espírito Santo de Deus desceu
E a partir daquele dia, eles começaram a fazer coisas impressionantes. Lá no livro de Atos, fala que logo depois, Pedro pregou para 5.000 pessoas. E essas 5.000 pessoas se converteram, aceitaram a Cristo em suas vidas. Por quê? Porque aquele poder de Deus estava sobre a vida de Pedro e todos os discípulos, eles começaram a fazer muitas coisas. Lá no livro de Atos, a gente vê que Deus usava a vida deles para curar, para fazer milagre. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava operando isso através da vida deles. Olha o que eu tenho aqui. Uma biruta! E aqui nos mostra quais são essas coisas que eles faziam. Faziam por quê? Faziam porque o Espírito Santo estava na vida deles. Olha aqui o símbolo do Espírito Santo. A pomba, o fogo, símbolos do Espírito Santo, que a gente vai ver mais sobre eles hoje ainda no nosso Bíblia, não perde. Mas agora eu quero explicar para vocês a respeito disso. Lembra que eu falei que eles falaram em outras línguas? Era um dom do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele dá esses dons pra gente. Dom de fé, que é o quê? Acreditar no sobrenatural de Deus. Sabedoria, que é o quê? Sabedoria vinda de Deus para entender coisas que às vezes ninguém entende. Deus dá sabedoria através do Espírito Santo pra gente. Variedade de línguas, discernir espíritos. Às vezes está acontecendo alguma coisa e fica todo mundo sem saber o que é. E Deus já diz, ó, isso não é de Deus, isso é do maligno. Isso é um dom que Deus dá para quê? Para que a gente possa fazer a obra de Deus. Lembra que Jesus disse? Ficar e até receber poder, E tem um outro texto que ele diz, e vocês serão minhas testemunhas. Quer dizer o quê? Pra gente fazer a obra de Deus. Lembra que uns falavam, outros interpretavam em línguas, dons de milagres. A gente vê Pedro e os discípulos fazendo milagres, cegos enxergando, pessoas que não conseguiam andar com suas próprias pernas, eram chamados de coxo, eles começavam a andar. Deus fazendo muitos milagres, paralíticos, tudo isso por quê? Porque Deus operava milagres através da vida deles, conhecimento, profecia, muitos dons que veio sobre eles para fazer a obra de Deus. E tudo isso no poder do Espírito Santo. E começou nesse dia muito especial, o dia de Pentecostes, que a gente encontra lá no livro de Atos. E de lá para cá, nós, quando recebemos Jesus no nosso coração, nós somos selados. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida. E assim como foi com os discípulos, o Espírito Santo de Deus pode operar em nossas vidas através desses dons, manifestar nas nossas vidas esses dons, para a gente orar por pessoas que estão doentes, Deus curar, para Deus fazer milagre, para Deus dar conhecimento. Sim, amiguinho, sim, amiguinha, para você também. Você que tem Jesus no seu coração, você pode receber esse revestimento do Espírito Santo e Deus manifestar esses dons através da sua, da minha, da vida da igreja, dos filhos de Deus. Ai, que linda essa história, né? Então, a gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia. E eu quero te convidar pra gente ir lá pro laboratório de criatividade, pra gente fazer algo bem legal, pra você não esquecer da lição de hoje. Vamos lá? Laboratório de Criatividade. Já estamos aqui no nosso Laboratório de Criatividade e hoje
Vocês viram que na hora da história eu mostrei essa biruta! Que traz o quê? Os dons, né? Que o Espírito Santo opera através das nossas vidas. E eu quero fazer junto com você no Laboratório de Criatividade uma mini biruta! Olha que bonitinha! Para você não esquecer disso que a gente aprendeu, que Deus, Ele quer usar as nossas vidas para orar e pessoas serem curadas, querem usar nossas vidas para a gente falar da palavra de Deus. E isso a gente pode fazer através do Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer essa biruta para a gente não esquecer dessa linda lição que a gente está aprendendo hoje? Vamos! Para fazer uma biruta como essa, você vai precisar de fita crepe, régua, tesoura, cola, papel colorido, vermelho, amarelo e laranja, tubinho de papel higiênico, um pedaço de barbante e lápis. Vamos lá! Como que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o lápis e fazer 2 buraquinhos. Um desse lado, no rolinho de papel higiênico, tá? Um desse lado, cuidado para não machucar a mão. Um desse lado e outro no lado contrário, aqui, tá? Faz aí esse buraquinho. Cuidado para não rasgar, faz devagar. Depois, você vai pegar o fio, o pedaço de barbante, né? Fio não, barbante. E você vai empurrar lá pra dentro, assim, e vai dar 2 nó. Essa é a parte de cima da nossa biruta. Tia Mara, por que você chama de biruta? Porque lá nos aeroportos tem essas birutas que servem o quê? Para ver a velocidade do vento. Então fica lá pendurado, não é esse modelo de biruta, mas é um outro modelo que mostra para que lado o vento está. Então se o vento está desse lado, a biruta ela fica para esse lado, ela fica tremulando no vento para esse lado. Se o vento tá para cá, ela vira para cá. Então é por isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque nós estamos falando do Espírito Santo, dia de Pentecostes, né? Que veio o vento, né? Sobre aquele lugar. Muito legal essa história. Agora a gente vai pegar o papel amarelo. Essa aqui eu fiz laranjada, esse aqui eu vou fazer amarelo. E vou colocar em cima do papel amarelo e vou fazer um risquinho assim, ó. Aqui, coloco aqui e faço um risquinho. Tá? Ó, já tá amarradinho aqui. Agora já tô tirando a medida do papel pra gente encapar. Ó, marquei ali, vou dobrar pra facilitar. E agora eu vou cortar. Vai ficar muito legal pra você brincar e eu pendurar no seu quarto, né? Não esquecer dessa história. Eu achei linda essa história. Vamos colar agora o papel amarelo aqui no tubinho de papel higiênico. Se você não tiver papel colorido, você pode fazer de papel sulfite e pintar. Isso! Pega teu giz de cera, teu lápis de cor e pinta. É, mas é legal você pintar antes, tá? Tia Mara aconselha você pintar antes de colar. Então você corta o papel do tamanho aqui, que serve para encapar a nossa biruta, e daí você pinta. Depois que você pintou, você cola, tá? Olha, já encapamos! É, vou passar um pouquinho mais de cola aqui. Isso, muito legal. Tchá, 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 muito legal. Tchá, tchá, tchá. Aí, agora a gente vai pegar os papéis coloridos e vamos cortar tiras.
Pra colar embaixo, essas daqui, ó. Por que nessas 3 cores? Porque são as cores do fogo. Quando você olha lá pro fogo, tem amarelo, tem vermelho e tem laranjado. Então é por isso que nós estamos usando essas 3 cores para simular fogo. Agora que eu já cortei, ó, eu pus as 3 juntas, ó, eu pus uma em cima da outra. E quando eu cortei 3 de cada, tá? Agora você vai pegar cola e vai passar aqui dentro. Vou espalhar aqui um pouquinho, ó. Passei a cola. E venho com as tiras de papel colorido. Então, eu vou pôr amarelo, laranja e vermelho. Ó, sempre a mesma distância. Agora, eu volto a pôr o amarelo de novo. O laranja. E o vermelho. Olha como tá ficando legal. Opa, essa daqui soltou. Deixa eu ver, essa daqui tá onde? Aqui. Agora eu venho com o amarelo de novo. Laranja. E pronto! Já deu toda a volta, ó. Já deu toda a volta, tá? Daí você deixa secar, porque a cola tá molhada, deixa secar. E depois que ela secar, você já pode brincar com a sua biruta. Muito legal! Ela já ficou pronta. E aqui estão as nossas 2 birutas! Muito legal! E veja, ela ficou bem parecida com a da tia Mara. E ela serve para nos lembrar do que aprendemos hoje. Muito bom! E agora a gente vai sair daqui para ir para um momento muito legal. Nosso momento interativo! Momento interativo! Estamos aqui no momento interativo, o momento em que você participa junto com a gente. E hoje, no momento interativo, a gente tem o meu amigo Emanuel Reis Almeida. Olha ele aí, gente. O Emanuel com 2 M's. Ele é uma bênção, ele é um youtuber mirim. O Emanuel, ele é um evangelista, um menino de Deus. E ele tem um canal. Olha aí o canal do Emanuel para você entrar. Emanuel Reis, Emanuel com 2 M's. Entra lá no canal do Emanuel, ele posta vídeo, ele fala de Deus, ele é um querido. Emanuel, um beijo pra você, meu querido. E, gente, olha o que mais que o Emanuel é. Escritor! Ele escreveu um livro. Burro Coelho é o nome do livro. É uma história que ele criou, uma história que tem ensinamento bíblico. E ele tem um amigo dele, o Arthur Reis Almeida, que é o cartunista que fez os desenhos. O Emanuel escreveu e o Arthur desenhou. E juntos eles fizeram esse livro que se chama Burro Coelho. Ai, que lindo, Emanuel! Tô apaixonada por tudo que você faz, porque você é um menino de Deus. Muito obrigado porque você mandou aqui pra gente o seu recadinho. Quero parabenizar também
o Arthur. Parabéns, Arthur. Isso mesmo, desde cedo já estão aí servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, deixando Deus usar esse talento que Deus deu para vocês. Amém. Obrigada. Beijo pros dois. E você, olha, enquanto eu tava falando, nossos endereços já apareciam aí na tela. Se você quiser mandar, assim como o Emanuel, manda pra gente por carta, põe na caixa postal, tá aí a caixa postal, ou por e-mail, através da internet, ok? E eu vou ficar aqui esperando você mandar os seus trabalhos, assim como o Emanuel, assim como um monte de criança tem mandado pra mim, tá bom? Recadinho da Mara! Aqui no Recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus. O recado é da Bíblia. E eu estou aqui com a nossa Bíblia amiga. Já pegou sua Bíblia? Pede aí pra mãe. Mãe, cadê a Bíblia? Isso mesmo. E a gente vai abrir lá em Efésios 5:18. Abre aí, Efésios 5:18. Enquanto você tá abrindo, eu quero te lembrar que nós estamos aqui no Cantinho do Coração. Sim, porque toda vez que a gente pega a palavra de Deus, a gente lembra dos versículos da palavra de Deus que nós precisamos entregar nossa vida para Jesus. Por quê? João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado faz a gente perecer, nos separa de Deus. Mas hoje é o dia que Jesus quer entrar dentro do seu coração. Não deixar você sofrer, não. Jesus quer entrar no seu coração e quer ficar com você para sempre. Você quer entregar seu coração para Jesus? Ah, muito bem! Então, vamos fazer uma oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém! Muito bem! Daí você pode se perguntar, é só isso, tia Mara? A gente faz isso pela fé. Fé é acreditar em coisa que a gente não vê. Então a gente está crendo, quando a gente convida, a gente está acreditando que Jesus vem morar dentro do nosso coração. E depois que a gente tem Jesus no coração, a gente recebe o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida. É disso que nós estamos falando hoje. E Deus, Ele quer nos usar para falar dele para as pessoas, para orar, para fazer muita coisa na obra de Deus. Mas para fazer isso, a gente precisa fazer o que está lá em Efésios 5:18. Vamos então memorizar esse versículo? Já abriu aí? Então, vamos lá. Tia Mara colocou aqui, ó, nas chamas de fogo. Diz assim: mas deixem-se. Vamos lá, vocês. Mas deixem-se. Vamos colocar aqui. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos lá? Encher pelo Espírito. Isso mesmo. O que será que isso quer dizer? Mas deixem-se encher pelo Espírito. É a gente deixar o Espírito Santo nos encher. A gente tem que ter muito do Espírito Santo da nossa vida. Porque quando você pega um copo, você põe pouquinho água, ele não fica cheio. Ele fica cheio quando ele tá até em cima de água. E o Espírito Santo também, ele quer deixar a gente cheio. É o que diz o versículo de Efésios 5:18. Aonde que tá isso? Efésios 5:18, muito bem! E na sequência do versículo aparece como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos. Como assim, tia Mara? Falando da palavra de Deus. Falando a respeito da palavra de Deus, vivendo e falando da palavra de Deus.
Que mais? Louvando a Deus de coração. Quando que eu louvo a Deus? Quando eu reconheço tudo que Ele faz por mim. Daí eu louvo a Deus. Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Deus, eu te louvo porque o Senhor me abençoa. Deus, eu te louvo porque o Senhor me deu uma casa. É a gente reconhecer. Quando a gente faz isso, a gente está sendo cheio do Espírito Santo. Com hinos e cânticos. Às vezes, tem crianças que sabem cantar vários tipos de música. Mas e os hinos? E os cânticos que adoram a Deus? Deus, Ele ama receber a nossa adoração. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente canta para Deus. Ai, é muito bom cantar para Deus, não é verdade? E mais um jeito de você ser cheio do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Não podemos ser ingratos, não. Temos que sempre dar graças a Deus por tudo. Tudo o que temos é Deus que nos dá. E quando a gente faz isso, a gente está cada dia sendo cheio do Espírito Santo. Eu falo da palavra quando eu estudo, quando eu conheço a palavra de Deus. E eu canto, eu reconheço e Deus vai nos abençoando e a gente está sempre cheio do Espírito Santo. E quando eu falo em cheio, isso quer dizer, quando esvazia, enche de novo. Quando esvazia, enche de novo. Ai, que delícia! O nosso programa foi muito bom. Falamos sobre Pentecostes, a descida do Espírito Santo e fizemos tanta coisa legal. E eu fico aqui me preparando para mais um Bíblia, assim, aqui na Rede Super. E eu espero você, amiguinha. Você também, amiguinho. Vamos continuar juntos, aprendendo a palavra de Deus. Tchau, Deus abençoe. Fica com Deus.